Reverendíssimo Padre Nilci, presidente desta celebração eucarística, queridos irmãos presentes nesta Igreja Matriz de Santa Rita, internautas que nos acompanham pela Rede Santa Rita de Comunicações e Web Rádio Ativa. Nesse 33º domingo, aliás, 33ª semana, quinta-feira, a Igreja faz memória desta santa tão querida, Santa Isabel da Hungria. Uma santa que para nós deve ser modelo de disponibilidade, despojamento, desapego. Primeiro, na disponibilidade, porque mesmo sendo da nobreza, sendo uma rainha, sendo rica, cheia de posses, ela procurou ter tempo, disponibilidade para ir estender a mão àqueles que mais necessitavam. Também, esta mulher foi casada, foi esposa, e cuidava dos pobres com carinho, com amor, a ponto de depois viúva ir entregar-se inteiramente e totalmente a Deus, pegando todas as suas posses, vendendo, construindo hospitais e ajudando os pobres. Esta é o modelo para nós, o modelo de verdadeiros cristãos que entendem o sentido do Evangelho. Por isso que, quando a gente olha para esta liturgia de hoje, numa feliz coincidência, também está a falar daqueles que não sabem aproveitar os momentos, daqueles que não sabem olhar para os sinais dos tempos. É por isso que, tanto no Evangelho quanto na leitura, vai se falar de que chora sobre Jerusalém, porque Jerusalém não compreende. Então, esta leitura que nós ouvimos de João, Apocalipse, fala sobre as orações dos santos, que elas são como um perfume agradável a Deus. E é a este Deus que devemos cantar o canto novo, porque deu seu Filho para nos resgatar com o preço do seu sangue. Por isso ele é digno de o livro nas mãos receber, de abrir as suas folhas lacradas. Então, todas as vezes que nós estivermos orando, quando você estiver se dirigindo, conversando com Deus na sua oração, lembra-se que esta oração sobe aos céus como incenso, sobe aos céus com este perfume agradável a Deus. E quando o Evangelho diz que Jesus chora sobre Jerusalém, nós podemos dizer que hoje, Jesus, ao olhar para a humanidade, a olhar para a terra, ele continua a chorar. E Jesus chora porque vê cristãos sitiados pelos inimigos de todas as matizes, até alguns camuflados. Nossos filhos e filhas dizimados nas pessoas dos mais pobres e daqueles que são excluídos. E nós devemos também entender que Jesus olha porque ele percebe que parece que a mentira paira sobre tudo, até para alicerçar planos macabros de destruição, planos de morte, e aí se usa da mentira para enganar as pessoas. Cada vez está mais difícil separar o joio do trigo, porque nesta passagem do Evangelho do joio e do trigo, na parábola, vai se dizer que às vezes no afã de querer cortar o joio, nós também acabamos cortando o trigo bom. Então, olha só a situação que nós vivemos hoje, quando se fazem tantos julgamentos e às vezes pessoas inocentes são acusadas porque outras não tão inocentes, que seria como o joio, estão a fazer o mal em vários ramos da nossa sociedade. Jesus sabia que aquela glória com que ele era tratado iria acabar em fracasso. Ele seria esmagado na paixão e morte na cruz. E ficaria então, naquele momento, a impressão de que o mal venceu. A impressão de que o mal destruiu o bem. A impressão de que o reino de amor pregado por Jesus não vingou. Entretanto, nós cristãos sabemos e somos testemunhas que da escuridão surge a luz, do fracasso surge a vitória, e da morte a ressurreição, porque o amor
é mais forte do que a morte. Meus irmãos, os mesmos que hoje podem te aplaudir, podem te adular, são aqueles que amanhã poderão te trair, poderão falar mal de você pelas costas, poderão procurar te destruir. E lembrem-se que com Jesus aconteceu a mesma coisa. Aquelas pessoas, muitas delas, que balançavam os seus ramos no domingo da paixão, quando Jesus entrou em Jerusalém montado em um jumento, muitas delas são as mesmas que na sexta-feira gritavam: crucifica, crucifica. Então essa trágica destruição de Jerusalém do templo é associada à rejeição a esse poder religioso que era contra Jesus. Por isso que ele diz: Jerusalém, Jerusalém, matas os teus profetas, apedreja aqueles que te foram enviados. E uma pergunta que nós temos que fazer: o poder religioso dos nossos dias acolhem a verdadeira mensagem de Jesus? Será que ainda sobra espaço para Jesus em algumas pregações treslocadas que a gente vê por aí? Pregações que têm de tudo, menos inspiração do Espírito Santo. Aliás, se vocês prestarem atenção, principalmente nas redes sociais, vocês vão verificar uma coisa interessante, que muitos desses religiosos já não querem ser chamados de pregador do Evangelho. Eles preferem ser chamados de coach, eles preferem ser chamados de influencers. Eles não querem ser chamados de pregador, porque soaria mal. Então este poder religioso hoje está assim, cheio de coisas que realmente não são de Deus. E a gente fala aqui, não se trata de falar da religião A, da religião B, mas sim, às vezes, de pastores, padres, bispos, que nunca tiveram o Evangelho como prioridade, mas sim interesses financeiros, mas sim fama. E é claro que Jesus, ao olhar para isso, Jesus chora. Jesus se entristece porque não é para isso que ele veio. É uma verdade que me machuca muito de falar. Dói muito dizer isto, mas a verdade não pode ser escondida. E se eu não falar, eu estarei sendo como eles, agindo como eles. Mas a minha fé não pode estar atrelada a nenhum projeto mundano. A minha fé, a nossa fé, deve estar atrelada somente ao Evangelho de Jesus Cristo. Por isso, em muitos casos, nós podemos tranquilamente perceber que nunca devemos associar a pregação do Evangelho ao poder econômico, ao poder político. Porque alguns que assim fazem, agem, desculpe a expressão, mas como verdadeiras prostitutas do Evangelho. Aliás, eu acho que falar isso até ofende as prostitutas. Porque a promiscuidade de tais pessoas é tamanha de buscar esses interesses que não são do Evangelho de Jesus Cristo. Então nós podemos dizer, hoje, o reino de Deus não está oculto, ele está diante de nós. Se manifesta nas comunidades cristãs, se manifesta nas pessoas de bem, como Santa Isabel da Hungria. É claro que a estes fiéis ao Evangelho, eles atrapalham e muito os planos daqueles que têm outros interesses. Por isso que às vezes são perseguidos, eliminados, cancelados e por aí afora. Nós não podemos jamais dizer que não fomos avisados. Porque eu lembro uma fala do Papa São Paulo VI, ele proferiu um discurso no dia 7 de dezembro de 1968, muitos aqui não tinham nascido ainda, e ele usou justamente essa expressão, que a fumaça de Satanás tinha penetrado por alguma fenda dentro da igreja. Sim, o Santo Padre sabia muito bem o que ele estava falando. E se naquele momento da década de 60 do século passado, muitas pessoas ficaram sem entender por que Paulo VI está falando aquilo, hoje para nós não temos mais esta dúvida.
fica muito claro. Aliás, se na época de Paulo VI o inimigo tentava disfarçar, hoje ele já não disfarça mais, ele não faz questão de esconder, ele não faz questão de disfarçar o seu plano de destruir a fé, o seu plano de destruir a igreja, de destruir aqueles que creem e que querem pregar o Evangelho. Por isso, meus irmãos, associando ao que diz o livro do Apocalipse, vamos nos manter firmes, vamos nos manter em oração, nunca desanimar, porque por fim, como diz, a glória de Deus triunfará. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.